sacrifício, gente, essa palavra ela significa, né, sacro e ofício. Então, é um ofício ou trabalho, né, sagrado, né, ou ao sagrado, a gente pode colocar aqui. Então, tudo que a gente emprega uma energia ou um trabalho, né, para aquilo que nos é sagrado, né, e entra essa questão de expressão da fé, porque o trabalho é a expressão dessa fé, dessa religiosidade, é um sacrifício, né? Então, vamos pensar, por exemplo, religiões onde a gente vai, quase a gente nunca vai pensar, né, que ali vai ter um sacrifício, né? Por exemplo, na igreja evangélica, quando as pessoas fazem jejum, né? Na igreja evangélica é comum as pessoas fazerem o jejum para obter uma graça ou, assim, até mesmo dentro da católica, como um tipo de penitência também. Então, isso pode ser considerado um sacrifício, né? Porque a pessoa ela está empregando ali uma energia, um trabalho, até mesmo um sentido de penitência, né? Para que ela alcance determinado fim. Então, a gente pode imaginar que isso está realmente em praticamente todas as religiões. Agora, quando a gente fala, por exemplo, até mesmo no budismo, né? Algumas linhas do budismo têm algumas oferendas. E aí eu vou falar da oferenda que não é de animal, porque quando a gente fala do sacrifício, automaticamente a pessoa já liga isso ao sacrifício animal ou sacrifício humano, né? Que foi uma coisa que existiu também na antiguidade e que infelizmente ainda tem atos criminosos aí que existem, né? De pessoas praticando esse tipo de coisa, né? A gente fica sabendo de vez em quando aí, né? Então, o que seria no sentido dos vegetais? Todo vegetal é uma vida, né, gente? Então, uma vez que a gente pega esse vegetal e a gente ceifa essa vida, mesmo que não foi você que colheu, né? Mas você pagou para alguém colher. Então, existe um sacrifício de uma vida ali para ser empregada uma energia, uma oferenda, né? Uma rosa que vai ornar um altar, né? Então, tudo isso são formas de sacrifício ritual. Então, acho muito importante a gente ter isso. Então, aquela abstenção que as mulheres fazem às vezes na quaresma, passar a quaresma inteira fazendo jejum de determinado alimento, ou não pode soltar o cabelo, eu via muito isso nas meninas quando eu era adolescente. Então, tudo isso são formas de sacrifício, né? Essa palavra sacrifício, ela ganha uma conotação negativa ao longo dos anos, né? E passa a ser associada ao sofrimento. Olha como a nossa religiosidade é complicada, né, gente? A gente vai do sagrado, né, do ofício sagrado para o sofrimento. O sacrifício também ganha o significado daquilo que a gente elimina, né? Daquilo que a gente dispõe, né? Elimina não, a gente dispõe. Eu disponho disso daqui. E isso é muito sagrado. Então, assim, sacrifício não é eu pegar uma coisa, por exemplo, isso aqui não me serve mais, então eu vou doar. Isso não é sacrifício. Sacrifício é quando eu pego uma coisa que me é cara, que me é importante e eu entrego ali para o meu sagrado, né? Com uma intenção. Isso é sacrifício. E aí a gente até entra, né? Vamos entrar aqui um pouco no histórico e falar sobre esse histórico dos sacrifícios humanos, né? Que existiram, né? Na história da humanidade. E falar sobre isso é tão polêmico quanto, né, falar sobre os sacrifícios dos animais. Mas eu queria fazer assim uma provocação para ver o que vocês pensam, né, sobre, e queria que vocês me falassem o que vocês acham, né, qual a opinião de vocês, né, a respeito disso. Muitas das divindades, né, que a gente trabalha hoje na bruxaria, já receberam oferendas de sangue, às vezes até de sacrifício humano. A gente pode citar como exemplo, né, muitas divindades ali da região do México, né, astecas, maias, né, onde isso era mais comum. Mas a gente pode pensar até mesmo que Jesus, né, pode ser a representação de um sacrifício humano para o cristianismo, né? Mas vamos pensar nessas divindades, né, até as que recebiam sacrifícios animais, né, como Hecate, né, e outras deusas mais, né, sombrias, Kali, né, hindu. E o que vocês acham sobre isso, né? Vocês acreditam, né, que realmente os deuses precisavam dessas oferendas, né, de humanos, de carne,
de carne de animal, ou se isso era uma coisa mais para a própria pessoa, né? Que tinha um significado mais para a própria pessoa. O que vocês acham disso? Uma coisa que a gente precisa, né, ter em mente quando a gente fala de tradições e religiosidades é fazer esse olhar antropológico, né? Que é o olhar da alteridade, que é quando você se coloca no lugar do outro, né? Então, para eu analisar um povo, uma tradição, um costume, eu preciso sair desse meu senso comum, né? Desse olhar assim distanciado e ir para um olhar mais aproximado, né? Eu preciso tentar pensar como aquele pensava, entender o seu contexto histórico para que eu possa entender a sua ritualística, né? E eu tenho percebido, assim, ao longo dos anos, estudando sobre isso, que muitas vezes a ritualística, né, religiosa, ela está muito mais ligada à cultura, à sociedade, né, e à época do que propriamente ao espiritual. Então, os rituais que se fazem, né, para cada tipo de prática espiritual, eles são muito mais ligados a como essa sociedade se estrutura, o que eles acreditam, o que é importante para eles. E nisso a gente pode até pegar essa questão do sacrifício humano e pensar que historicamente, né, antigamente, sei lá, talvez milhares de anos atrás, a vida era um bem mais caro para um povo tribal. Então, o que representa a criança, por exemplo? A continuidade da vida, né? Então, numa época onde a gente não tinha ciência, onde a gente não conseguia prever problemas, doenças, né, e tudo mais, era muito importante garantir essa continuidade da existência, essa continuidade da vida. Então, a gente teve tradições antigas no qual se sacrificava o primogênito, por exemplo, né? E o que isso significa? O primogênito, muito provavelmente, ali representava a coisa mais cara para aquela família. Então, ela acreditava que entregando aquela coisa que lhe era mais cara, ela teria essa bênção, né? Esse objetivo atingido, né? E a gente vê essa mesma imagem nas colheitas. Quando a gente vê os rituais de colheita antigos, né, pagãos, as primeiras colheitas, que eram as melhores colheitas, muitas vezes eram oferecidas aos deuses, né? Então, eu estou aqui oferecendo aquilo que me é mais caro, que é o que eu mais necessito, acreditando que através desse ato, a divindade, que ali no caso do paganismo era a própria Mãe Terra, a própria natureza, iria me prover com aquilo que eu necessito. Então, era um ato de muita fé, né? Então, para muitas pessoas que se auto-sacrificavam, né, na época da religiosidade asteca, maia, né, muito antiga, era muito comum que a própria pessoa, né, se oferecesse ali em sacrifício, e era honroso, era uma coisa muito honrosa. Então, a pessoa queria ir ali se sacrificar aos deuses. Então, eu não estudei profundamente essas tradições para saber qual era a ideia do pós-vida, né, para eles. Aí a gente pode até pensar nisso, né? O que será que eles acreditam que acontecia nesse pós-vida para que eles entregassem ali o seu corpo, né? Não sei se eles acreditavam nesse pós-vida ou se eles acreditavam que esse corpo ia apenas nutrir, né, a terra para uma posteridade, né? E a gente tem aí muito essa coisa era muito comum essa entrega do sangue, né, nas plantações, né, para fertilizar as plantações, porque sangue é vida, né, energia vital. Então se acreditava que através desse ato a terra estaria mais fértil. E hoje a gente sabe, né, que o sangue ele tem muitos nutrientes, né? E a gente tem até essa questão da entrega do sangue menstrual, né, hoje no sagrado feminino mais moderno. E existe uma grande discussão, né, se isso realmente foi uma coisa que foi realizada, né, por povos antigos ou se isso é uma mitologia, né? Eu queria hoje que tivesse alguém vegano. Tem alguém vegano aqui? Ninguém vegano hoje. Eu queria que tivesse alguém hoje para trazer um pouco mais, né, para esse debate. Seria muito legal. Porque assim, eu não sou vegana, eu sou vegetariana há quase 10 anos. Esse ano eu tô fazendo 10 anos. E assim, eu não vou dizer que eu estou em transição para o veganismo, porque eu acho que eu nunca me enquadrei 100% nessa ética do veganismo.
mas eu me alinho a alguns pensamentos, né? E a gente pode até refletir, né, sobre que tipo de consequências a gente pode ter, né, devido a isso. E várias tradições que têm como princípio, né, a não violência, né, que é muito chamada de ahimsa, né? Ahimsa seria um princípio, né? Essa palavra é sânscrita. Então a gente vai encontrar esse princípio no hinduísmo, em algumas linhas, vai encontrar esse princípio no budismo, algumas linhas, né? Acredito que não todas. E o que é a ahimsa, né? O princípio da não violência. Então, nessas linhas onde a gente acredita, né, tem como princípio o vegetarianismo dentro, né, desse conceito, porque não violência é muitas coisas, né, gente? É você realmente não agredir outras pessoas, é você não ser violento na sua comunicação, é não violar o espaço do outro, né? Não violência pode significar muitas coisas. Mas nas tradições onde dentro desse princípio se tem essa ideia de veganismo, de vegetarianismo, vão ter concepções também filosóficas, espirituais, sobre as consequências, né, de você fazer parte disso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem tradições que acreditam que o corte, né, ritual, o sangue, eles vão nutrir ali aquela energia daquele devoto, eles vão alimentar o povo, né? E aí a gente tem uma questão que é ética, por quê, né, gente? Quando a gente fala, né, desse animal que é sacrificado para alimentar a comunidade, a gente está falando de uma época onde não tinha mercado, né? Não tinha mercado, não tinha indústria, né? Então a gente não tinha tantas possibilidades. Então um animal que se sacrificava era uma coisa muito sagrada, né? E era compartilhado ali aquele alimento entre a população. A gente sabe que atualmente, né, a gente tem religiões de matriz afro que praticam, né, como era antigamente, de ter o animal inteiro, o animal criado e fazer o sacrifício e compartilhar esse alimento. Mas a gente sabe também que existem lugares, né, não sei se só Umbanda ou Candomblé, enfim, eu já fiz parte de um espaço de Umbanda no qual você tinha ali uma oferenda que envolvia a carne, que você ia lá e comprava um bife do açougue e levava lá a carne para o ritual, né? Então, aí já vira uma coisa muito, assim, que dá pra gente questionar a ética disso e a necessidade disso. Porque ali eu estou pagando para alguém ir lá e sacrificar, né, o animal e pegar ali um pedaço para mim, mas existem outras formas de sacrifício, né? Porque a gente não tem isso como nosso bem maior, né? Eu, por exemplo, aí acho que isso entra muito a subjetividade de cada sujeito, porque eu, por exemplo, como vegetariana, a minha principal fonte de alimentação não é a carne, então a carne para mim não é cara, não é a coisa mais importante para mim, porque eu não faço uso. Então, não faria sentido para mim fazer um sacrifício com carne se a carne não faz parte daquilo que é mais importante para mim, né? Então, a gente pode refletir até mesmo sobre isso. Como cada espiritualidade, né, cada caminho vai interpretar o que significa esse sacrifício. Então, quando a gente fala do sacrifício humano e animal. Então, para esses povos, né, que tem o conceito do ahimsa, eles vão acreditar, tem várias coisas, né? Várias possibilidades. Algumas linhas hindus e do budismo, eles acreditam que se você mata um animal, você pode reencarnar como esse animal, né? Como uma forma de punição. Quando a gente vai para o espiritismo kardecista, eles vão dizer que o ser ele não regride. Eles acreditam que a evolução ela é um progresso. Então eles não acreditam que o ser humano, por exemplo, poderia vir a reencarnar como um animal. Até porque eles acreditam que o animal tem um outro tipo de alma, né? Tem uma outra classificação ali, né? Falando alma de uma forma genérica, tá? Como essa essência luminosa, essa essência, né, que tem para além da materialidade, tá? Falando de uma forma genérica aqui.